Então, em 690 de nossa era, eles constroem o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada. Só que nessa época a cúpula não era dourada. O Domo da Rocha... Mostra se tiver uma foto. Coloca Jerusalém em vista Cartão panorâmica. postal, cartão postal. Essa cúpula dourada, em 690, quando ela foi construída, ela não era dourada, ela não tinha essa cor de ouro que hoje ostenta os cartões postais de Jerusalém. Ela era de uma cor chumbo, tá certo? E ela era um lugar que demarcava, de acordo com a tradição muçulmana, isso não está no Alcorão, está na tradição muçulmana posterior, que de Jerusalém, Maomé foi assunto ao céu e ele encontra com Ibrahim, que seria Abraão, Isá, que seria Jesus, e Musa, que seria Moisés. Então ele subiu daí. Então eles construíram essa cúpula. Só que quando teve a guerra de 6 dias, que Jerusalém foi tomada, Moshe Dayan não destruiu o Domo da Rocha, porque ele falou, se eu destruir isso aqui, aí eu vou criar um problema com os países árabes. Então, para fazer um acordo e não ser atacado, eles falaram, olha, faz o seguinte, essa parte aqui vai ser controlada pela Jordânia, por isso que o rei da Jordânia mandou trazer aquela cúpula dourada de ouro, não sei quantos quilos de ouro que tem lá, é um ouro caríssimo, veio da Jordânia, e a Jordânia administra aí hoje, tá certo? E está aí até hoje. E essa cúpula não é chamada de Mesquita de Omar. Ela não é mesquita, é apenas uma cúpula dourada. Ela não é de Omar, a Mesquita de Omar fica no outro canto, e a mesquita que tem nesse espaço é de Al-Aqsa, que é um outro lugar. Bom... A mesquita que é sagrada é aquela outra que a abóbada é mais escura, né? Mais escura, que é Al-Aqsa. Tá. Agora, aí seria o lugar do templo. Mas não há nenhum interesse em derrubar isso para construir o templo, tá bem? Vamos lá, tem uma aqui do Tânios. Ele tá perguntando assim... Eu lembrei do Thanos. Né? Thanos, do estalo, né? Ele tá querendo saber se cristão pode praticar cabala judaica, quer saber se é pecado. Esse negócio de definir o que é pecado e o que não é pecado é muito relativo. Eu, particularmente, tenho inclusive um grande amigo aí que é judeu e aprecia muito a cabala, que é o Rabino Ventura, que já esteve aqui, inclusive. Ventura, beijo no coração. Mas ele escreveu, inclusive, livros sobre isso. Mas eu, particularmente, não endosso as crenças cabalísticas, tá certo? São algo que veio posterior ao cerne do Antigo Testamento da Tanar. Pelo menos a minha interpretação. Então, respeitosamente, eu não subscrevo as interpretações cabalísticas. E também não vejo congruência entre a cabala e o cristianismo. Tá bem? Porque a cabala primeiro surgiu no seio do judaísmo. E até estudos que notam que algumas das práticas desse judaísmo rabínico posterior foram justamente para combater a teologia cristã do apóstolo Paulo, principalmente aquilo que nasceu com Akiva no 2º século, na época de Bar Kokhba. Então eu particularmente não subscrevo as crenças cabalísticas, respeito, mas não as subscrevo e não vejo comunhão entre a cabala e o cristianismo. Agora daí a falar, você está pecando ou não está pecando, eu não tenho essa jurisdição. Eu não recomendaria, não acho que há ligação teológica entre as duas vertentes. Espero ter respondido aí. O jogador, ele está perguntando assim, Rodrigo, sobre Gênesis, a serpente falou ou não é literal? Eu entendo que é literal, que o Gênesis é uma história literal, só que a serpente não necessariamente falou. A Bíblia fala que o diabo, Satanás, usou a serpente, tá certo? Quase como um exercício de ventriloquia ali. Então não foi necessariamente a serpente que falou, foi o diabo que usou a serpente. Assim como no caso de Balaão, não foi necessariamente a mula que falou, mas quem sabe o Espírito de Deus usou a mula para... Mas não sei se foi você que falou aqui ou um outro estudioso, que a serpente que está lá no Gênesis não é exatamente a serpente que a gente tem aqui, que teria patas. Sim, então, eu não sei se eu falei aqui, mas eu subscrevo isso, eu concordo com isso. Ela era um animal lindo. Os desenhos mais antigos da serpente a mostram com asas, 4 patas e muito esplendorosa. Por isso que há até uma confusão literária entre a serpente e o dragão. Entendi. Que Tanim, em hebraico... Será que acha essa representação aí da serpente do paraíso? Vê se é difícil. Talvez uma inteligência artificial, não sei. Por exemplo, a palavra Tanim, em hebraico, ela significa tanto serpente como dragão, sabe? Ou como até crocodilo também.
É crocodilo. Por isso até que no livro de Jó, quando fala do Leviatã, algumas traduções colocam como crocodilo. Ah, é? O Leviatã. O monstro do mar, né? Exatamente. Em hebraico você tem o Leviatã, que é o monstro do mar. Em babilônio é Lotan. Que é? Lotam, né? Ou Tiamat. Não é por aí, não. Não é isso, não. Mas assim, de qualquer maneira, era um animal. Era um animal. Então a serpente mesmo não ia falar. Era o diabo. O Gênesis coloca que era o diabo usando a serpente. Entendi. Tem mais perguntas aí? Tem o Pablo, ele comentou aqui que você ia falar da Arábia. Você tem alguma coisa pra Sim, Pablo. a gente Eu não falou prometi, sobre eu falei Arábia Saudita. Os árabes são descendentes de Abraão por meio de Ismael, ou Ismail, como eles falam em árabe. Mas é difícil você mapear quais povos hoje seriam necessariamente árabes. Eu tenho como falar com certeza quem é. E outros que podem ser, podem não ser. Por exemplo, o pessoal que está em Dubai, Doha, esses lugares são povos realmente árabes. Os jordanianos são árabes, embora os jordanianos no passado parece que houve mistura com o povo edomita, que vinha por Esaú, que eu falei com vocês. Então a Arábia Saudita é árabe. Então Meca, Medina, o Maomé, árabe puro, tá certo? Agora o que acontece? Depois que Maomé morreu, ou mesmo antes da morte dele, começaram a haver conquistas árabes muçulmanas. E vários países se converteram para o islamismo. Por exemplo, a Etiópia, o norte da África ali, vários países, a Líbia, você tem o que hoje é o Marrocos. Eles até entraram pelo estreito ali até alcançar a Península Ibérica e tomaram Portugal e Espanha. E vários povos aí foram se convertendo para o islamismo. Então esses povos se converteram para o Islã. E uma vez que se converteram para o Islã, alguns deles, não todos, passaram a adotar a língua árabe. Por exemplo, o Egito. O Egito deixou de falar copta e passou a falar árabe depois que se converteu para o islamismo. Mas os egípcios, eles não são árabes, eles são camitas. O árabe é de tronco semita, filho de Sem, o filho de Noé. Os egípcios são de tronco camita, de Cam. Os cananeus também são de tronco camita. Então os libaneses também não são árabes, eles são fenícios. E a origem dos fenícios pode, como eu falei com vocês, vir desse tronco camita e também os próprios palestinos. Se você pegar os filisteus da época bíblica, os filisteus vieram da região do Mar Egeu. Os palestinos são uma mistura de vários povos. Fizeram um exame de DNA e percebem que os palestinos têm sangue cananeu, tem sangue da África subsaariana, tem sangue árabe também entre os palestinos. Então hoje é difícil você precisar. Você sabe, a Aline que veio aqui, a Aline fez uma coisa de DNA, deu eu não lembro de qual, mas eu sei que deu gente fugiu da Polônia, deu gente do Iraque, deu um monte de coisa. Os próprios judeus hoje têm sangue que vem do Iêmen, do Iraque, de vários lugares. Então é difícil falar quem que é hoje o puro sangue árabe. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: primeiro, nem todo povo que tem maioria muçulmana é árabe. A exemplo, Turquia e a Pérsia, que seria o Irã. A Turquia fala turco, o Irã fala persa. O Egito é camita e fala árabe. Agora, durante o período do Império Turco-Otomano, quando o Império Otomano começou a cair, esses países que falavam árabe começaram a formar uma liga. Liga essa que preocupou muito a Europa. Daí a intervenção à Europa para desenhar o mapa do Oriente Médio. E esses países passaram a se chamar Liga das Nações Unidas, Liga das Nações Árabes. Liga Árabe das Nações, corrigindo. Liga Árabe das Nações. O que ameaçou, porque se todos esses países árabes se unissem num só, seria uma potência que ameaçava a Europa. Tá certo? Liga Árabe das Nações. Então, por isso que o Egito hoje é chamado de um país árabe, como o Iraque também é chamado de país árabe, tá certo? Mas a origem do povo iraquiano é o povo elamita. É o povo elamita. Então, eu não sei se respondi assim, deu um briefing, sim, né? com certeza. E eles são descendentes de Abraão, os árabes,
Os árabes são descendentes de Abraão por via de Ismael, ou Ismail. Mas tem uma ligação também com o Egito, por que razão? A mãe de Ismael, Agar, era egípcia. Então Ismael tem uma liga ali. E quando o José do Egito é vendido pelos irmãos, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que estão indo para o Egito. Entendi. Aqui foi. Rodrigo, é contigo aí, cara. Agradecer demais. Eu que quero agradecer. Obrigado, viu? Obrigado demais. Eu não sei se o pessoal tá perguntando aí sobre o devocional, se alguém quiser adquirir. Como que faz? Você pode entrar no meu perfil do Instagram lá, tem o link. Ou você pode entrar na página da Casa Publicadora Brasileira. Vamos colocar também na descrição. Da Casa Publicadora Brasileira. Lá na descrição, lá a Laura depois passa o link pra vocês. Cara, obrigado demais. Obrigado, espero que você goste. Vilela, você sabe que eu não sou demagogo. Cara, você é um parceiraço. Obrigado mesmo. Sempre oro por sua família, pelo sua esposa. Eu lembro o dia que você se emocionou aqui pelo seu pai. Você é humano, você sabe pela sua saúde. Que Deus abençoe você. E você que concorda comigo, que discorda de mim, você que me considera cristão, que me considera herege, você que me considera legal, você que me considera um farsante, não importa. Deus te ama acima de tudo. E eu ia te pedir isso, Rodrigo. Fique na graça eu sempre de Deus, peço no final assim, fala com quem tá passando um momento difícil em casa. Eu acho que de repente pode cair esse trecho para ele. E já caiu no passado. Eu sei de pessoas que falam assim, eu te assisti no Vilela e me ajudou. Então. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, atrás do Rodrigo teólogo, do Rodrigo aí das redes sociais, existe um ser humano com muito medo, sabe? Uma criança emocional. Mas eu me apego ao Deus que me dá força para ser aquilo que de mim mesmo não conseguiria ser. Então você que está assistindo aqui através do Inteligência Limitada, você que está assistindo pelo meu canal Rodrigo Silva Arqueologia, eu quero dizer a você que eu posso não estar passando pela dor que você está passando nesse momento, mas dor é dor. Não importa se é uma enxaqueca terrível, ou uma dor de dente, ou uma dor no ciático. Uma pessoa que está com uma dor terrível no ciático pode falar para alguém que está com pedra nos rins, você não me entende. Mas o que está com pedra nos rins fala assim, mas você não sabe o que é ter uma pedra no rim. No fim das contas, o que nos iguala é a nossa humanidade, as nossas dores, a nossa fraqueza. Então, tenha certeza que você pode ajudar o seu irmão e o seu irmão pode ajudar você. E nesse momento, eu quero orar por você, se você me permite. Quero pedir que Deus abençoe a mim, ao Vilela e a tantas pessoas que estão assistindo. Quantos que estão conosco na live? Eu sei que são os dois. Um total de 18 mil pessoas assistindo nessa live. 18 mil competindo com o futebol que eu sei que está passando hoje. Deus tem um plano para sua vida. Deixa eu abençoar você. Não em meu nome, mas em nome do Criador do Universo. Posso? Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu abençoo a todos que estão conosco agora através dessa live, essas 18 mil pessoas do Brasil e do exterior. Ajuda cada um, Senhor, na sua dor, na sua dificuldade, como o Senhor tem me ajudado tanto, Pai. O Senhor tem me pegado tanto no colo, assim, o Senhor tem me abraçado tanto. Houve momentos em que eu não senti o teu amor, não senti a tua proteção, me senti abandonado. Mas o Senhor estava ali. Ajude essas pessoas agora, Senhor, como o Senhor tem estado comigo. Eles são teus filhos, mesmo que alguns deles me odeiem. Jesus na cruz falou, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mesmo que outros me admirem, que eles possam enxergar não a mim, mas o Deus que eu estou querendo representar humildemente. Que eles possam sentir o teu amor através de mim e do Vilela, Senhor. É o que eu te peço. Nós brincamos aqui e rimos, mas falamos da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. O programa se chama Inteligência Limitada, mas a sabedoria vem de ti. O canal se chama Rodrigo Silva Arqueologia, mas a glória pertence ao Senhor dos céus e da terra. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Em teu nome. Amém. Beijo no coração de vocês. Obrigado.